Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Eu li em duas versões. Primeiro eu li na nova tradução na linguagem de hoje e eu li também na Almeida, na Revista e Atualizada, segunda edição. Quando nós lemos esse salmo, que nós vemos Davi falando: ainda que eu ande por um vale de morte, por um vale escuro de morte, por um vale escuro como a morte, por um lugar onde eu seja obrigado a lidar com a presença ou com a aparência da morte, eu não temerei mal algum. E lá no começo ele diz o porquê. Porque o Senhor é o meu pastor. Quando nós ouvimos Davi falando isso, nós, principalmente quando leem pra gente, né, fica mais fácil de nós projetarmos uma imagem daquilo que estamos ouvindo. Davi, ele deixa claro que ele está dizendo no caráter de uma suposição. Ainda que venha a acontecer de eu precisar passar por esse lugar onde eu seja obrigado a lidar com a presença e com a aparência da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor é o meu pastor, é o meu protetor, é o que me guia. Davi, como sendo um pastor de ovelhas, imagine que a ovelha, ela está entrando num lugar escuro, extremamente escuro. Existem lobos ao redor ali. E lobos adoram ovelhas. Então, obviamente que ela estaria correndo um perigo muito grande. Só que essa ovelha tem consciência de que junto dela está o seu pastor e que o seu pastor afugentará todos os lobos. Davi, como pastor, ele usou essa figura e disse poeticamente que ainda que ele entrasse em certos lugares onde ele tivesse que lidar com morte, ele não temeria, porque o Senhor é o pastor dele. Só que Davi fala de forma como que colocando uma suposição. Davi, ele não diz, olha, eu vou passar por esse lugar. Não, ele diz, ainda que eu passe. Mas existem pessoas que não podem expor isso como uma suposição. Existem pessoas que não têm o privilégio de dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas, Bruno, o privilégio não seria ter Deus como pastor, como cuidador, como protetor, como guia, como direcionador? Sim, esse é o maior de todos os privilégios. Porém, ainda é um privilégio quem pode dizer, olha, talvez eu passe pelo vale da sombra da morte, porque tem gente que lida com aparência e presença de morte 24 horas por dia. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são as pessoas que sofrem de transtornos de personalidade, que sofrem de questões mentais. Coloco o termo questões porque não sou profissional e não quero usar termos técnicos para não abrir brechas para algumas coisas aqui. Quando eu digo coisas, é as pessoas ficarem pensando coisas erradas, e é melhor que pensem conforme o que realmente estou dizendo. E para isso, eu faço o máximo esforço de dizer questões mentais. Transtornos de personalidade, questões mentais, problemas emocionais, problemas psicológicos, pessoas que sofreram abuso sexual, pessoas que passaram ou passam por algum tipo de terror psicológico. Essas pessoas, mesmo que elas tenham sofrido um abuso há muito tempo atrás,
elas lidam com a presença e aparência de morte 24 horas. São raros os casos de pessoas que sofrem abuso sexual, pelo que ouço, porque eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu não passei por isso. Eu reconheço esse meu privilégio e que eu preciso trabalhar em mim empatia por pessoas que passaram por isso, porque muitas vezes eu não consigo. Eu tive o privilégio de não sofrer abuso sexual, mas lendo, estudando, eu sei que existem pessoas, e pode ser você que está me ouvindo, que passou por um abuso sexual e ainda convive naquele lugar de abuso, naquele lugar que nós podemos chamar de vale, ou seja, de lugar profundo, ou lugar aprofundado na nossa mente, no nosso coração. De vale da sombra da morte. Como se a morte estivesse sempre ao redor e ela fosse tão grande que para onde nós olharmos existe a sombra projetada dela acima de nós, nos causando calafrios. Porque sim, enquanto estou aqui nessa terra, eu posso dizer que todos nós passamos por esse tipo de situação. Mas nem todos nós vivemos esse tipo de situação 24 horas por dia. E trazendo esse tipo de reflexão, porque eu estou sim somente trazendo um tipo de reflexão, eu estou repetindo certas coisas. O intuito, o propósito é simplesmente afirmar para pessoas que passam por isso. O Senhor é o pastor de quem passa pelo vale da sombra da morte em sua existência. Por mais que seja num período curto de tempo, ou em todo o seu período de tempo nessa existência. O Senhor é o pastor. É o Senhor, por exemplo. Sabe aqueles filmes de terror que a pessoa ela fica dentro de uma casa mal assombrada e ela não sai de lá? Muitas vezes uma pessoa que passa por terrores psicológicos, tem transtorno de personalidade, tem questões mentais, tem problemas emocionais, sofreu abuso sexual. Essas pessoas é como se elas estivessem dentro dessa casa. Estando dentro dessa casa, o que elas veem é o tempo todo a assombração. Ou seja, a forma da sombra da morte. Só que dentro desse lugar, maior do que a sombra da morte, pode ser a sombra do Altíssimo. Aí quando nós lemos aquele salmo também tão conhecido, que é o Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Maior do que a sombra da morte pode ser a sombra do Altíssimo. Quem me vê falar sobre pensamentos a respeito da Bíblia sabe que eu normalmente falo mais rápido, eu sou mais acelerado. Só que eu já estou num dia de crise, por conta de umas questões mentais. Só que eu entendi uma coisa. Quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 2, deixa muito claro que a revelação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus, porque isso é a palavra de Deus, a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ela é tão penetrante, o entendimento dessa verdade é tão mais aprofundado do que o vale da sombra da morte,
que esse entendimento faz divisão entre as nossas realidades internas. E essas realidades são expostas a nós como realidades que não são realidades totalitárias. Ou seja, as minhas questões mentais, elas não me comprometem no meu todo. Talvez alguém aí do outro lado passe até por uma questão mais difícil ainda, que é a questão de prisão espiritual, de se ver preso espiritualmente, ou de se ver perturbado espiritualmente, por personificações da maldade, por demônios. Só que muitas vezes, com a tua alma perturbada, com muitas coisas ao redor da tua mente te perturbando, e muitas vezes você até saindo do controle, depois você nem consegue se lembrar do que aconteceu. E não, nem todas as pessoas que passam por isso são pessoas que estão com questões espirituais. Não, mas eu estou dizendo para vocês que isso também acontece. E quem passa por questões espirituais normalmente identifica. Então, se você que está aí do outro lado passa por essas questões, de repente, do nada, dentro do seu coração aparece uma fé. Você fala, eu não sei como, mas eu vou sair disso. Se você abrir espaço dentro do seu coração, e se essa fé for colocada sobre uma pessoa que é Jesus, eu te garanto, de verdade, que isso não vai comprometer de forma totalitária a sua vida. Mas você vai ver a sua vida completamente livre disso. Aonde, Bruno, que eu vou ver a minha vida completamente livre de questões psicológicas, questões espirituais, questões mentais? Aonde que eu vou me ver livre daquela experiência de abuso e de terror? No mais profundo do teu ser. Naquele lugar onde inexplicavelmente sempre tem uma semente falando, eu vou realizar os meus sonhos, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, que as pessoas podem chamar isso do que for. Eu continuarei chamando isso de fé. Daquilo que enquanto Jesus andou na terra, ele procurava fé. A fé dentro de nós, ela foi uma conquista de Jesus Cristo na cruz. Hoje em dia é muito comum nós vermos pessoas que passam por situações tão pesadas e uma fé despertada dentro delas. Historicamente, antes de Cristo, se nós formos estudar e fazer algumas análises, nós podemos até supor, na verdade eu posso dizer aqui que eu estou supondo uma realidade. Quando nós olhamos para a história antes de Jesus Cristo, nós não vemos muito desse fenômeno. Dessa fé que vinha de lá do mais profundo. Nós vemos pessoas intelectuais, nós vemos pessoas que acessavam lugares por meio do intelecto, de entendimento, mas não por meio do Espírito. E do Espírito conforme revelado por Cristo. Bruno, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar em Isaías 35. Aí no meio da crise, o que acontece? A pessoa esquece de onde está o versículo, esquece de deixar tudo pronto aqui, porque aqui vocês não estão esperando ninguém preparar as coisas, né? Isaías 35, 8, que diz assim: e ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Eu quero tomar esse termo, nem mesmo, melhor dizendo, louco, né? Eu quero tomar essa palavra louco e utilizá-la para dizer para você que quando uma pessoa se enxerga em Deus através de Jesus como realidade primariamente espiritual e não simplesmente intelectual, não simplesmente emocional, mas sobretudo espiritual, essa pessoa, ela chega nesse estado que diz Isaías 35.
que é estado de uma identidade, que é uma identidade que foi prometida. E muitos leriam Isaías 35 dizendo que essa é uma identidade de um lugar que Deus quer levar as pessoas. Isso é eternidade, isso é não sei o que, isso não é só lá, Nova Jerusalém. É um lugar dentro de outro lugar celestial. Mas quando nós entendemos todo o contexto bíblico por meio de Jesus, fica muito claro que aqui em Isaías 35 está dizendo que todo aquele que entender que em Cristo a sua identidade espiritual foi despertada depois da cruz, na ressurreição de Jesus, para que haja fé no seu interior, para que ele possa andar corretamente, mesmo que ele seja louco, ou seja, mesmo que ele esteja com questões mentais, surtado, gritando, porque, gente, cada um tem um tipo de crise quando existem questões mentais. Vamos falar da ansiedade. Eu, Bruno, quando eu tenho algum tipo de crise de ansiedade, é muito difícil eu ter algum acesso. Mas quando eu tenho algum acesso, não é tão bonito de se ver. Só que existem momentos em que no meio dos meus acessos, lá no meu espírito, eu ouço o Espírito de Deus me dizer: o caminho é esse. E eu tomo aquele caminho que ele me disse. Mas como que eu vou por aquele caminho sem fé? É impossível. Então, acompanhe o raciocínio junto comigo, por favor. A cruz resolveu esse problema. A ressurreição resolveu esse problema. Hoje eu posso ouvir ao Espírito e andar em fé, porque na cruz e na ressurreição, Jesus conquistou a fé para mim e para você. Antes a fé, ela era algo exercido por meio de rituais, por meio de exposições de um tipo de mentalidade. Essa mentalidade era forjada por uma legislação e por profecias, que eram profecias destinadas para um povo específico. Quando Jesus veio, Jesus mudou isso. Jesus não colocou mais a fé como sendo dessa natureza, como algo que seria movido por algo externo, porque sim, era externo, era uma legislação, era uma profecia recebida através de alguém, que fazia com que a pessoa tivesse fé. Só que Jesus mudou tudo isso. Quando você vai ler Hebreus, quando você vai ler Romanos, você vai entender isso. Jesus, ele mudou. Em vez da fé ser algo que é despertado por meio de ser acessado por uma palavra de Deus que é dita por meio de uma legislação como a lei mosaica, ou por qualquer tipo de valoração moral, por meio de qualquer princípio que expresse valoração moral. E aquele princípio me faz enxergar, olha, existe algo bom que se eu fizer nisso, aí desperta aquela fé. Bom, aí eu faço algo bom, eu acabo vivendo algo bom. Isso é fé, gente. Jesus mudou os processos. Na cruz, Jesus falou, eu cumpro todas essas legislações. E eu pego essa fé como minha. E agora eu sou o autor e consumador da fé, mas da fé como fenômeno no homem. Não fenômeno despertado internamente por algo que vem de fora, mas um fenômeno despertado dentro do homem que faz com que ele saia de dentro para fora. Bruno, se Jesus conquistou essa fé, o que o Salmo 23 tem a ver com isso? O que o Salmo 91 tem a ver com isso? O que Isaías 35 tem a ver com isso? Sabe o que tem a ver com isso? Que você só consegue andar sob a direção do Espírito Santo no seu espírito
quando você tem fé. E fé como esse fenômeno conquistado por Jesus, como interno, que em vez de ser ativado por informações externas, ele te ativa para que você saia de dentro para fora. Existe um lugar dentro de você, existe um lugar dentro de mim, que Isaías 35 chama de Sião futura. O que é Sião? É o lugar da alegria, é o lugar do júbilo. Bruno, peraí, você está falando que no meio da depressão, dentro de mim pode ter alegria. É isso mesmo. Por meio do Espírito. Que espírito que você está falando, Bruno? O meu ou o Espírito Santo? Por meio do seu Espírito. Ah, então é só eu me conectar com a minha parte mais profunda e deixar ela... Não, gente, não complica. É por meio da fé. Jesus conquistou fé para você. Por que que no meio da depressão você levanta e vai trabalhar? Por que que no meio de crises de ansiedade você levanta e realiza? Por que que você ainda consegue manter uma convicção de que você não vai parar? Agora parece que o Bruno tá começando a despertar. Pare de ficar devagar. É porque a palavra tá saindo do meu espírito. Por que que você consegue fazer tudo isso? Por fé. Entende? Quem foi que conquistou isso para você? Jesus. Bruno, ok, entendi a fé. E agora o que eu faço com a fé? Pega esses 3 textos. Salmo 23, Salmo 91, Isaías 35. Entenda o que eu estou te dizendo. O Senhor é o teu pastor. Ele te guia. E como diz o final do versículo 4 do Salmo 23, o verso 4, melhor dizendo. Tu me proteges e me diriges. Tu me proteges. A ovelha, isso a gente, principalmente quem é pentecostal sabe desse negócio. A ovelha era protegida pelo seu pastor quando ele passava um óleo, um azeite no nariz e nas orelhas dela, para que um bichinho específico não entrasse por nenhum desses 2 lugares e tivesse acesso ao cérebro dela, porque ativando o cérebro dela, ela ficava como louca, batia a cabeça. Já era a ovelha, perdeu a ovelha. Então Deus não quer te perder também. Então quando Ele te deu fé, óleo é uma das figuras que simbolizam historicamente na Bíblia a pessoa do Espírito Santo. Então quando a fé foi dada para você, foi para te dizer, olha, eu, teu Senhor, permiti que Cristo conquistasse a fé para você, colocasse no teu interior. E agora a direção do Espírito Santo, ou seja, o óleo sobre as tuas narinas e os teus ouvidos. A direção do Espírito Santo vai te proteger. Mas Bruno, eu estou tendo crise de ansiedade. Até o funcionamento do meu cérebro está sendo afetado. Não pare teu tratamento se você estiver fazendo tratamento. Gente, não é nada disso que eu tô falando. Não vai nessa loucura aí de, olha, para de tomar sua medicação, para de se tratar, porque o Senhor vai pegar você. É o que eu tenho dito. Quando você tá morrendo de fome, Deus tira a tua fome para você não precisar mais comer? Não, Deus não faz isso. Sabe por quê? Porque é condição humana. E essa questão que você passa também é uma condição humana. Não fique achando que é mais do que isso. Então, mesmo que você esteja muitas vezes nesses momentos de crise, o Espírito Santo é a tua proteção. Por isso que sempre vem aquele estímulo lá no mais profundo do teu ser. Vai dar certo. Eu vou conseguir me segurar nessa crise. Eu vou me focar nisso aqui que eu tô percebendo. Porque vai dar certo. A minha vida é real. A minha vida não é um erro. Tudo isso é fé. Enquanto você se permite perceber a fé, pode ter certeza que o Espírito Santo também está falando no seu interior. O Espírito Santo não está falando por vozes na sua cabeça, o Espírito Santo não está falando por sentimentos e impulsos, o Espírito Santo não está falando com você da forma que muitas vezes as tuas questões mentais falam com você, ou te fazem até ouvir coisas.
O Espírito Santo fala com você no mais profundo do teu ser. É por isso que quem é guiado pelo Espírito Santo conhece Deus como pastor que faz a pessoa até muitas vezes passar pelo vale da sombra da morte, ou seja, pelo lugar de aparência e de presença de morte, e a pessoa passando por aquele lugar, ela tem uma direção do Espírito Santo e ela anda por aquele lugar, vendo mais a sombra do Altíssimo do que a sombra da morte. Acho que agora dá para entender, né? Quando Isaías fala que nem o louco errará quando passar por esse caminho. Caminho? Que coisa estranha. Por quê? Que caminho é esse? Gente, não vou ficar passeando muito por questões bíblicas, não. Eu vou ser direto com você. O caminho é Jesus. Ponto. Quando Isaías fala aqui desse bom caminho, ele está falando da revelação de Jesus. Bruno, mas que revelação é essa de Jesus? Meu querido, se você consegue acreditar no bem da vida, passando pelo vale da sombra da morte, é porque Jesus conquistou a fé para que fosse um fenômeno que, em vez de ser despertado em você por informações que vêm de fora para dentro, a fé desperta você para sair de dentro para fora. Isso já revela Cristo na sua vida. Como que é possível, numa nação como a nossa, com um cristianismo tão assassino, haver fé no coração das pessoas? Quando a informação que vem de fora para dentro é uma informação que mata, de um Deus de morte. Como é que você me explica você ter fé ainda? Foi porque Jesus conquistou para que isso fosse um processo de despertar interno, onde ele te tira de dentro para fora. E sabe como que é esse sair de dentro para fora? É quando lá no mais íntimo o Espírito Santo fala com você e você de repente você se percebe andando, você se percebe caminhando, você se percebe prosseguindo. Muitas vezes quando a depressão falava que você não ia conseguir, muitas vezes quando a síndrome de pânico falava que você não ia conseguir, muitas vezes quando transtornos de personalidade falavam que você não ia conseguir, você tá caminhando. Parece agora que eu tô falando comigo mesmo. Parece que eu tô falando pra mim, olha, Bruno, você por muitos é chamado de louco. Quem é que não tá meio doido hoje em dia, né, gente? Você por muitos é chamado de louco, por ter algumas questões mentais. Só que ainda assim, você não errará o caminho. Você não errará o jeito de andar por fé, de acreditar e de crer. Você não errará. Porque você vai andar saindo de dentro para fora. Construa uma imagem aqui comigo, por favor. Mente, intelecto, né? Isso aqui é só para construir uma imagem, tá? Para entendermos o que eu estou querendo dizer. Mente, coração, espírito. Tua mente está em crise. Teu coração está sendo afetado. Está gritando, querendo dizer, eu quero sair dessa crise. Só que no teu espírito, e não são as vozes, não são as confusões, não. É lá naquele lugar que ninguém consegue explicar. No teu espírito. Não é no simplesmente inconsciente, aqueles estímulos. Eu estou repetindo que eu preciso ser responsável com o que eu estou falando. No teu espírito, o Espírito Santo te guia. E aí você já tem a fé que Jesus já conquistou para você. E aí você simplesmente faz o quê, Bruno? Você anda e não erra o caminho. E aí você cumpre o que diz Gálatas. A linguagem de Paulo é muito interessante, deixa isso claro. Você está andando no Espírito. Gente, só quem conhece a pessoa do Espírito Santo sabe que não existe nada mais precioso do que alegrá-lo. E nada mais o alegra do que ver um homem saindo de dentro para fora, através da direção dele sendo colocado. Se sai de dentro para fora, tem que fazer um caminho. O espírito fica acima do coração, o espírito fica acima da mente.
ele fica num caminho mais excelente. O homem anda num caminho mais excelente quando ele anda no Espírito. Isso alegra o Espírito Santo. E quem conhece a pessoa do Espírito Santo sabe que isso o alegra. E não interessa a crise que eu passe. Para mim, o mais importante não é sair da crise, seja ela de ansiedade, de pânico, aquele monte de crise que a gente já tem visto até sido divulgado pela mídia. O mais importante é alegrar a pessoa do Espírito Santo. Porque a compreensão de quem a pessoa do Espírito Santo é, me faz enxergar Deus como meu pastor. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Muito pelo contrário, por causa da personalidade do Espírito Santo. Que isso eu não consigo traduzir para você em palavras. Eu não consigo achar nem versículos para traduzir isso para você. Mas a personalidade da pessoa do Espírito Santo me faz enxergar a sombra do Altíssimo. Isso é muito forte. A alma, ou seja, o coração em si mesmo, ela se quebranta ao compreender essa realidade. Por isso que é muito importante ter comunhão com gente de fé, estar com gente de fé. Porque expressar isso para gente de fé é como Ezequiel capítulo 6, gente. O Ezequiel é Isaías. No meio da crise a gente fica esquecido. É um dos dois. Em que aqueles seres celestiais olham um para o outro e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ah, meu Deus do céu! E quando nós lemos aquele texto, nós entendemos que o profeta está numa dimensão do Espírito Santo. Então, quando nós andamos em comunhão com pessoas de fé, com pessoas do Espírito Santo, é como se nós estivéssemos constantemente olhando uns para os outros e dizendo: ele é santo, você está vendo? Você está vendo que ele é santo? Olha como ele é santo. Santo é o Senhor dos Exércitos. E aí nós estamos cumprindo o que na realidade apostólica é Efésios 5:18. Em diante, não se embriaguem com vinho, não se embriaguem com aquilo que é produção natural dessa terra, mas se encham do Espírito Santo conjuntamente. E aí é um olhando para o outro e dizendo: Santo, eu estou vendo porque eu estou na dimensão do Espírito Santo. Aí o outro responde: Santo, eu também estou vendo porque eu estou na dimensão do Espírito Santo. E aqui eu quero usar esse termo santo já para quebrar uma mística. Santo em Deus nós podemos também entender de outra forma. Bom, bondosamente justo. Como é que alguém em uma crise consegue ver que existe maldade? É o Espírito Santo que revela no espírito do homem. E você que está aí do outro lado, talvez você esteja também tendo uma crise nesse momento. Eu quero te dizer, se você é uma pessoa de fé e do Espírito, você não está vendo a bondade de Deus nesse seu processo sozinho. Eu também estou vendo a bondade de Deus. Então, enquanto eu falo para você aqui, concorde comigo daí. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos, não exércitos de guerras, mas aqui significando, por exemplo, exército de estrelas, ou exército de toda beleza criada. Ele é santo. Quando nós, apesar das crises, nós andamos no Espírito,
Nós acessamos dimensões do Espírito. Nós entramos nesse lugar de enxergar, apesar de tudo, a bondade e a justiça de Deus. E confessar durante a vida: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Foi Isaías, gente. Não foi Ezequiel, não. Isaías 6:3. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é produção natural. E nós estamos em dias em que existe muita percepção de pessoas com problemas, com questões mentais, que são nada mais do que produções do nosso cotidiano e de como nós estamos sendo expostos a muitas coisas. Mas toda a terra está cheia da glória de Deus. Ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, a glória de Deus está aí. A glória de Deus está aí. A glória de Deus está aí. Observe e ande por ela. Assim como Jesus disse: não fique preocupado com o teu amanhã. Mateus capítulo 6. Mas pare e observe como aquilo que é acessível aos teus olhos, como por exemplo os pássaros, eles são sustentados por Deus. Essa crise não vai te matar. Essa crise não vai te desestabilizar. Mas no meio dessa crise você vai aprender a observar as obras de Deus. Ai. Gente, eu sei o que é em crise observar as obras de Deus. Quando eu tinha por volta de 19 anos de idade, eu tive crises de pânico horríveis. Eu acho que eu já devo ter contado aqui em algum lugar, em alguma das redes isso. Mas eu tinha crises de pânico horríveis. Só que eu saía para caminhar, às vezes eu não contava para ninguém que estava acontecendo isso comigo. Gente, eu sempre fui muito bom em esconder esse tipo de coisa. Agora que eu já não tô mais conseguindo tanto, né? Porque chega uma hora que desanda o negócio. Mas eu me lembro que eu tava demorando muito para sair. Eu demorei demais, mas eu sempre fui muito... Pensa uma pessoa teimosa, sou eu, ainda mais quando é pra coisa boa. Tô me gabando não, gente, é porque realmente é da minha personalidade. Eu falei, não, eu vou sair sim, eu vou caminhar, eu preciso disso, meu cérebro precisa disso. Lá vai o Bruno, caminhar. Quando eu estou caminhando, um cara começou a me seguir e vindo atrás de mim. E eu sempre tive na minha parte traseira algo que sempre chamou muita atenção. E eu falei, mano, não é possível que esse cara tá atrás de mim, porque ele tá interessado em alguma coisa aqui que eu tenho, que eu esteja carregando aqui no meu corpinho. E aí no meio da crise veio a impulsividade. E na impulsividade, o que eu fiz? Eu parei, olhei pra cara dele e falei, meu irmão, o que você quer? O que você tá... Mas pera, Bruno, você não tava em crises de pânico? Sim, só que também tinha um outro fator que era a impulsividade, mas enfim. Soltei a impulsividade, falei, o que você quer, meu irmão? Aí na hora ele me mostrou a arma, eu tava com um aparelho na mão, um aparelho pequenininho, ouvindo música, ele falou, vai, passa seu aparelho. Aí na mesma hora eu falei, não, no meu interior, eu falei, Espírito Santo, não mesmo, não mesmo. Eu vou dar na mão dele, mas ele não vai sair daqui com o meu aparelho. Espírito Santo, vamos lá, me fala alguma coisa, me tira dessa situação. Na mesma hora o Espírito Santo me falou o nome dele.
Rafael. E começou a me falar detalhes da infância dele. Eu olhei pra cara dele e falei, né, Rafael, é isso. Ele, aí, mano, de onde você me conhece, pô? Eu falei, primeiro, eu não sou de nenhum grupo dessas coisas aí que você deve participar, de alguma facção aí, ou sei lá como é que você chama esses negócios. Mas eu sei que seu nome é Rafael e quem tá me contando, não me contou antes, tá me contando agora, é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo me contou detalhes da infância dele. E eu fui expondo mais desses detalhes e ele começou a chorar, devolveu o meu aparelho. E saiu andando falando, eu vou voltar para Jesus hoje. Gente, eu era uma pessoa que estava tendo crise de pânico. Tive uma reação impulsiva. Se você lida com impulsividade, aprenda a lidar com elas, não faça o que eu fiz. Mas ali eu tive a experiência de ver a beleza de Deus. O Espírito Santo me deu essa experiência. Que eu brinco que em vez do assaltante me roubar, fui eu que roubei ele. Porque o assaltante não roubou o meu aparelho. Mas eu arranquei ele das mãos de Satanás. Sob a direção do Espírito Santo. Fora muito. Gente, eu tenho muitas histórias em crises. Muitas. Então eu tô falando com propriedade. E eu estou expondo aqui para você. Deus não faz acepção de pessoas. Então, depois desse pensamento bíblico todo, dessa exposição do que tenho visto a respeito de Deus, na pessoa de Jesus. E, gente, quando vocês me veem chorar falando dessas coisas, não é por causa da crise, não, tá? Ou não é porque eu tô deprimido, qualquer coisa assim. Não, é porque é maravilhoso. É maravilhoso. Eu só tenho uma coisa a dizer, como bom pentecostal, que sou e não nego, glória a Deus. Gente, obrigado para quem me ouviu até aqui. Eu espero nesse tempo ter ajudado quem está aí do outro lado. Pai, obrigado pela vida. Independente da condição em que a minha vida esteja, independente da condição em que a vida da pessoa que está me ouvindo esteja, obrigado pela vida. E obrigado por ela ser preservada para nós através de Jesus. E obrigado por nos dar a experiência da fé, por ter sido conquistada por Jesus e dada gratuitamente a todos nós. E por conta dessa fé nós podemos seguir as direções do Espírito Santo. Eu te peço, Pai, por todos nós, que o Senhor aumente as experiências, o Senhor aumente não só as experiências, mas a vivência, a existência no Espírito Santo. Porque quando andamos no Espírito, nós cumprimos a palavra de Jesus, porque foi Jesus que fez a promessa a respeito dele, Pai. E aí quando a gente cumpre a palavra de Jesus, nós glorificamos o teu nome, então fechou. Esse é o maior propósito. E que todas as pessoas e personificações, sejam espirituais ou não, vejam em nós a tua glória. Ou seja, vejam esse fenômeno da fé e de ser guiado pelo Espírito Santo, e de glorificar o teu nome, e falem, os anjos olhem e falem, nossa, mas como? Eu só posso obedecer a ti, Deus, se for por uma ordem. E aí pela ordem eu obedeço, porque eu te vejo. Tanto é que eu tenho a possibilidade de te desobedecer, mas por te ver eu não te desobedeço, porque eu sei que o negócio fica estreito. Mas para eles o Senhor deu fé, a possibilidade de crerem, de acreditarem tão intensamente a ponto de andarem por aquilo que eles ouvem no mais profundo do ser deles. Como assim? Pai, muito obrigado por isso, por poder ser esse espetáculo na terra. Eu te peço por nós que o Senhor aumente
essas experiências, em nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa, Pai, que está ouvindo agora esse momento de oração e que talvez até esteja orando comigo agora, Pai. Pai, nesse momento de petição, eu peço ao Senhor que a bênção que foi identificada por Paulo como o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, que essas três coisas, elas eram de direito de todos e por isso que elas estivessem no meio de todos. Pai, eu te peço que essa realidade também esteja no meio deles. Que a comunhão do Espírito Santo esteja no meio deles. Que eles sejam guiados e dirigidos pelo Espírito Santo e tenham experiências de poder. Em nome de Jesus. Eu não tenho medo, Pai, de orar e de pedir ao Senhor, já grato, em nome das pessoas que estão sofrendo de transtornos de personalidade, em nome das pessoas que estão reconhecendo crises mentais, crises emocionais, que estão passando por momentos de reconhecer doenças psíquicas, doenças psicossomáticas, aquelas pessoas que sofreram abuso psicológico, terror psicológico e abuso sexual. Eu oro por essas pessoas agora, Pai. E eu te peço, Senhor, elas estão passando muitas vezes o tempo todo nesse vale, onde a aparência, como diz o Salmo 23:4, é uma aparência de morte, é uma presença de morte. Só que no Salmo 91 diz que a aparência e a presença do Altíssimo, ela está ali como esconderijo para quem te busca e te encontra em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, que maior do que a sombra do vale, maior do que a sombra da morte dentro desse vale, dentro desse lugar profundo, não seja maior do que a sombra do Altíssimo. Em nome de Jesus. E que se veja que essa sombra do Altíssimo não é para que nós a vejamos e a percebamos como sombra, mas é para que as pessoas ao nosso redor percebam e vejam como sombra aquilo que nós vemos como sólido. Que eles olhem e falem, como que você ainda está de pé? Como que você ainda resiste? Eu tô vendo essa sombra, eu tô vendo ao seu entorno todas essas situações às quais você tem resistência e você tá de pé. Como?